Essa conversa sobre trabalho remoto versus presencial no mundo jurídico. Acho que está todo mundo acompanhando, né? Principalmente aqui no Brasil, as coisas estão bem agitadas. Tá todo mundo ligado, mas a gente hoje quer ir além, quer mergulhar mais fundo nessa história. É sair do básico, porque o problema pode nem ser onde a gente trabalha. A grande questão é, como a advocacia está mudando? A gente recebeu um artigo do André Medeiros, da Advoco Brasil, e ele fala justamente disso, sabe? O título já é provocativo. Trabalho remoto ou presencial? Verdadeira ruptura nos escritórios de advocacia. Ruptura total. E o André coloca a gente para pensar sobre as ideias, as crenças que estão por trás dessa discussão toda. É tipo, que a gente assume como verdade sem nem questionar, sabe? Exatamente. E a nossa missão hoje é justamente essa: identificar esses pensamentos escondidos, esses dogmas, como ele chama, que moldam essa conversa sobre o futuro da advocacia. E ele usa um esquema, um framework, para organizar a análise que ele chama de TOP. Isso, tendências, oportunidades, problemas e expectativas. Mas a sacada é que a abordagem é metacognitiva. Meta. O quê? Metacognitiva. Ele quer que a gente pense sobre como a gente pensa sobre o futuro do trabalho, sabe? É além da superfície. É mergulhar na mente, no mindset da galera. Faz sentido. E aí, por onde a gente começa? Vamos começar pelos problemas, que tal? Desvendando esses dogmas que às vezes estão ali escondidos, influenciando a resistência ao trabalho remoto na advocacia. Beleza, vamos lá. Qual é o primeiro dogma que o André traz? Ele fala do paradigma da proximidade. É aquela ideia de que para ter colaboração, para ter eficiência, tudo precisa estar junto fisicamente no mesmo espaço. Ah, entendi. Tipo, aquela visão tradicional do escritório, com todo mundo sentado na sua mesa, pertinho um do outro, né? Isso. E no mundo jurídico, essa crença é forte. Sempre teve essa coisa da mentoria presencial, sabe? Da troca constante entre os advogados, da interação com clientes e com os tribunais. Só que aí, o artigo já joga um balde de água fria nessa ideia. É mesmo. Como assim? Ele traz pesquisas que mostram que em áreas como a advocacia, que envolve muito trabalho analítico, a produtividade pode aumentar até 47% com o trabalho remoto. 47%. É muita coisa. E aí ele faz a gente se questionar. Será que essa visão de que a proximidade física é essencial se confirma na prática? Ou será que a gente precisa rever essa crença? Ele coloca a gente para pensar, né? E na sua experiência, você acha que essa proximidade física é tão importante assim? Ou será que a gente consegue ser produtivo e até mais trabalhando remotamente? Boa pergunta. Acho que depende muito do tipo de trabalho, da equipe, da cultura do escritório, mas é fato que essa ideia da proximidade física como dogma precisa ser questionada, e o André não para por aí. Ele parte para cima de outro dogma, a ilusão do controle. Ilusão do controle. O que seria isso? É aquela ideia de que, para garantir que o trabalho está sendo bem feito, o chefe precisa estar ali do lado, olhando, controlando tudo. Ah, tipo, chefe respirando no cangote do funcionário, né? Exatamente. E o artigo questiona essa premissa de que a supervisão presencial é a única forma de garantir a qualidade do trabalho. Muitas vezes, essa busca por controle só gera microgestão, sabe? E a gente sabe que microgestão é um veneno para qualquer equipe. Microgestão sufoca, desmotiva, cria um clima horrível. Total. E aí o artigo convida a gente a refletir. Como a confiança e a autonomia impactam o nosso trabalho? Será que a gente rende mais quando se sente livre para tomar decisões, para criar soluções, sem ter alguém o tempo todo controlando cada passo que a gente dá? Faz muito sentido. Quando a gente confia no nosso time, quando a gente dá autonomia, as pessoas se sentem mais valorizadas, mais motivadas e o resultado aparece. Mas e aí, qual é o próximo dogma que o André coloca na berlinda? O próximo é o direito como ritual. É aquele apego a costumes, a tradições que permeiam o mundo jurídico há séculos. Audiências presenciais, escritórios com aquela estrutura formal, hierarquia bem rígida entre sócios e associados, coisas que a gente faz porque sempre foi assim, sem parar para pensar se ainda faz sentido. Entende? É força do hábito, né? Aí a gente segue o ritual sem questionar, e aí o Medeiros joga uma bomba. E se a gente pudesse redesenhar a advocacia hoje do zero, será que essa estrutura toda, essa formalidade, ainda faria sentido? Caramba. É uma pergunta que dá o que pensar, hein? Se a gente pudesse começar tudo de novo, como seria a advocacia? Quais tradições a gente manteria? Quais a gente jogaria fora? Pois é, ele nos convida a imaginar uma advocacia repaginada, livre das amarras do passado. E para fechar essa parte dos problemas, o André traz um último ponto que é crucial: a exclusão digital nos escritórios de advocacia brasileiros. Inclusão digital. Mas a gente está em 2025. Todo mundo está conectado, smartphone, internet. A gente pensa assim, né? Mas o artigo mostra que a realidade é bem diferente. Só 28% dos escritórios no Brasil usam ferramentas digitais avançadas de forma plana. 28%. É muito pouco. A gente tá ficando para trás. Se comparar com os AOA, com o Reino Unido, a diferença é gritante. E aí ele coloca a gente para pensar
Qual é o nível de digitalização do nosso escritório? Quais as barreiras que impedem a gente de usar a tecnologia a nosso favor? Essa é uma pergunta que todo escritório, todo advogado precisa se fazer. A tecnologia está aí para facilitar a nossa vida, para aumentar a nossa produtividade, para melhorar a qualidade do nosso trabalho. A gente precisa abraçar essa oportunidade. Concordo plenamente. E falando em oportunidades, vamos passar para a próxima parte do top. Bora. Quais as oportunidades que o André destaca nesse novo cenário da advocacia? Ele começa falando da advocacia globalizada. Com o trabalho remoto, escritórios podem atender clientes de qualquer lugar do mundo. Não importa mais a localização física, imagina só. Um escritório brasileiro com clientes na Europa, na Ásia, no ZUE, as fronteiras geográficas deixam de ser um limite. O mercado se expande de uma forma absurda. E com globalização, a gente tem acesso a uma diversidade de clientes e de casos, de áreas do direito. A gente sai da nossa zona de conforto e entra em contato com outras culturas jurídicas, outras formas de pensar o direito. E isso é enriquecedor demais para a nossa carreira, né? A gente aprende, cresce, expande os nossos horizontes. Mas e além da globalização, que outras oportunidades o André vislumbra? Ele fala da gamificação do trabalho, usar elementos de jogos, de game design, em plataformas de gestão de escritório. Gamificação, tipo transformar o trabalho em um jogo. A ideia é usar as mecânicas dos jogos para aumentar a motivação e o engajamento dos advogados. Imagina um sistema que te recompensa por resolver problemas de forma criativa, por encontrar soluções inovadoras, por entregar resultados acima da média. Interessante. Seria uma forma de reconhecer o trabalho que vai além das horas faturáveis, né? Exatamente. E aí, o que você acha? Será que a gamificação pode ser uma ferramenta poderosa para engajar os advogados, para tornar o trabalho mais interessante, mais desafiador? Acho que tem potencial, sim. Principalmente para a nova geração, que já está acostumada com jogos, com plataformas digitais. Mas e além da gamificação, tem mais alguma oportunidade que o André destaca? Ele fala também da abolição da carga horária estática. É mudar a forma como a gente mede a produtividade. Sai a hora trabalhada e entra o quê? Entram indicadores de desempenho baseados em resultados. Não importa mais quantas horas você ficou sentado na cadeira, o que importa é o que você entregou. Faz sentido. É uma mudança de paradigma, né? Sai o foco no tempo e entra o foco na qualidade e na eficiência. Isso. E essa mudança pode ser mais justa, mais transparente, tanto para o escritório quanto para o advogado. E aí, o que você acha? Será que os métodos atuais de medir a produtividade na advocacia realmente refletem a entrega de valor? Boa pergunta. Acho que a gente precisa repensar essa métrica, sim. O mundo está mudando, a forma de trabalhar está mudando, a gente precisa se adaptar. E por falar em adaptação, chegamos àquela que talvez seja a maior mudança de todas. O uso de inteligência artificial. A IA tá chegando com tudo no mundo jurídico. O André cita o ChatGPT como exemplo. Imagina, você precisa elaborar um contrato, uma petição, um parecer. E aí, em vez de passar horas pesquisando, escrevendo, revisando, você usa uma ferramenta de IA que faz tudo isso para você em minutos. Caramba. A IA pode ser uma mão na roda, hein? Libera tempo pra gente focar em tarefas mais estratégicas, mais criativas. Totalmente. E aí ele pergunta, como você imagina que a IA vai impactar o seu trabalho, a sua carreira como advogado? Quais habilidades você acha que vão ser essenciais no futuro? Essa é uma pergunta que todo profissional do direito precisa se fazer. A gente precisa se preparar para essa nova realidade, se atualizar, desenvolver novas habilidades. Concordo. A IA não é uma ameaça, é uma oportunidade. É uma ferramenta poderosa que a gente precisa aprender a usar a nosso favor. E por falar em futuro, vamos passar para as tendências. Bora. O que o André prevê para o futuro da advocacia? Ele fala que o escritório virtual se tornará um novo padrão. Escritórios totalmente remotos, com equipes espalhadas pelo mundo, vão dominar o mercado. E aí ele questiona, até quando o Brasil vai resistir a essa tendência? Virtualização já é uma realidade em vários países, a pandemia acelerou esse processo e agora não tem mais volta. As novas gerações já estão acostumadas com o trabalho remoto, com a flexibilidade. E os escritórios que não se adaptarem vão ficar para trás. E você, o que acha? Em quanto tempo os escritórios virtuais vão dominar o mercado brasileiro? Acho que a mudança já está acontecendo. Cada vez mais escritórios estão adotando o modelo híbrido, remoto. E essa tendência só vai aumentar. E junto com a virtualização, o André prevê a redução da hierarquia tradicional. Aquela estrutura rígida de sócios e associados vai se tornar cada vez mais obsoleta. É aquela pirâmide, né? Isso. Vão surgir modelos de gestão mais horizontais, mais colaborativos, com mais autonomia para as equipes. E aí ele pergunta: quais as consequências dessa mudança para as carreiras dos advogados, para a liderança dos escritórios? A gente vai precisar repensar a forma como a gente se organiza, como a gente trabalha em equipe.
Mas essa mudança pode ser positiva, né? Pode trazer mais dinamismo, mais inovação. Com certeza. E outra tendência que o André destaca é a consolidação das audiências virtuais como norma. A pandemia popularizou as audiências online e agora elas vieram para ficar. A gente viu um aumento enorme no número de audiências virtuais nos últimos anos. O artigo cita um aumento de 350%, é muita coisa. E aí ele questiona, será que as audiências virtuais vão se tornar o padrão? Quais os impactos dessa mudança para a dinâmica dos processos, para a atuação dos advogados? A gente precisa se adaptar a essa nova realidade, aprender a usar as ferramentas digitais, a conduzir audiências online de forma eficaz. E a última tendência que o André destaca é a automatização de decisões jurídicas. É a IA tomando decisões com base em algoritmos, em dados. Tipo o juiz robô. Não, exatamente. A ideia é que a IA seja uma ferramenta auxiliar que ajude os juízes a tomar decisões mais justas, mais eficientes, com base em um grande volume de dados. Entendi. IA ajudando a gente a analisar a lei, a interpretar os casos, a tomar decisões mais embasadas. Exatamente. E nesse cenário, o papel do advogado se transforma. A gente deixa de ser um mero executor de tarefas, um burocrata, passa a ser um estrategista, um conselheiro, um designer de soluções. A gente precisa usar a criatividade, o conhecimento jurídico, a inteligência emocional para encontrar as melhores soluções para os nossos clientes. Concordo. E aí o André faz aquela pergunta. Quais habilidades você acha que vão ser essenciais para o advogado do futuro? Essa é a pergunta de R$1 milhão, né? O futuro da advocacia depende da nossa capacidade de se adaptar, de se reinventar. E aí, para fechar o top, a gente chega nas expectativas. O que o André espera do futuro da advocacia. Ele coloca como prioridade a mentalidade digital first. Os escritores que não tiverem essa mentalidade, que não colocarem a tecnologia no centro da sua estratégia, vão ficar obsoletos. A gente precisa respirar a tecnologia, né? Incorporar as ferramentas digitais no nosso dia a dia, na gestão do escritório, na relação com os clientes, na forma como a gente presta serviços. Totalmente. E aí ele questiona qual o nível de digital first do seu escritório? Quanto você está preparado para essa nova realidade? Essa é uma pergunta que todo mundo precisa se fazer. A gente não pode ficar parado no tempo. E além da mentalidade digital, o André espera que os advogados se tornem designers de soluções. Designers de soluções. Explica melhor isso. A gente não vai mais se limitar a redigir documentos, a seguir processos padronizados. A gente vai precisar entender as necessidades dos clientes, os problemas que eles enfrentam e criar soluções inovadoras, personalizadas, que usem a tecnologia a nosso favor. A gente precisa pensar fora da caixa, né? Encontrar soluções criativas, eficientes, que tragam resultados concretos para os nossos clientes. Exatamente. E ele pergunta, como você imagina que seria esse design de soluções legais? O que você faria diferente para se tornar um advogado mais estratégico, mais inovador? A gente precisa se desafiar, buscar novos conhecimentos, desenvolver novas habilidades. E o André também alerta para resistência institucional. Ele sabe que nem todo mundo vai abraçar essas mudanças de braços abertos. Muitas vezes a gente encontra resistência por parte de órgãos de classe, de tribunais, de advogados mais tradicionais. É a força do hábito, né? É difícil mudar velhos costumes. Mas a gente precisa se perguntar, e se a demanda do mercado, dos clientes, for maior que essa resistência? E se os clientes começarem a exigir soluções mais inovadoras, mais eficientes, mais digitais? Aí a gente vai ter que se adaptar, querendo ou não. E você tem notado alguma resistência a essas mudanças no mundo jurídico brasileiro? Com certeza tem gente que ainda está agarrada ao passado, mas eu sinto que a maioria dos advogados, principalmente os mais jovens, estão abertos a essas mudanças, estão buscando se atualizar, se reinventar. E por fim, o André fala da criação de novos modelos de negócio. A gente precisaria além da tradicional cobrança por hora trabalhada. A hora trabalhada está com os dias contados, vão surgir novos modelos mais flexíveis, mais alinhados com as necessidades dos clientes. Tipo assinatura de serviços jurídicos, né? Exatamente. É como a Netflix, o Spotify. Você paga um valor fixo por mês e tem acesso a um pacote de serviços. E aí ele pergunta, você acha que esses modelos alternativos são viáveis? Você adotaria um modelo de assinatura no seu escritório? Acho que depende muito do tipo de serviço, do perfil do cliente. Mas é importante a gente estar aberto a novas possibilidades, a experimentar coisas novas. Afinal, o mundo está mudando e a advocacia precisa mudar junto. E para finalizar, é interessante como essa análise do André dialoga com o que a Forbes, a BBC, tem falado sobre o futuro trabalho em outros setores. A gente vê que essa tensão entre o modelo tradicional e o novo, essa busca por um novo equilíbrio entre trabalho presencial e remoto, não é exclusividade da advocacia. Essa é uma discussão global.
As empresas estão buscando se adaptar, encontrar um modelo que funcione melhor para elas, para os seus funcionários. E muitas vezes, essas decisões de voltar para o escritório não são baseadas em dados, em estudos de produtividade, sabe? É mais uma questão de controle, de manter as coisas como sempre foram. É aquela resistência à mudança que a gente estava falando. E a gente precisa tomar cuidado para não cair nessa armadilha, né? Para não deixar o medo do novo nos impedir de evoluir. Exatamente. A gente precisa ter a mente aberta, estar disposto a experimentar, errar, a aprender. Afinal, o futuro é incerto, mas a gente pode escolher como a gente vai enfrentá-lo. A gente pode escolher ser protagonista da mudança ou ficar esperando para ver o que acontece. E eu prefiro ser protagonista. Eu também. E o artigo do André nos dá um mapa, um guia para navegar por esse novo mundo. A gente só precisa ter coragem para seguir em frente. E a frase final do artigo de arrepiar. Quem não reconhecer essa mudança não só vai ficar para trás, como corre o risco de se tornar obsoleto. É um soco no estômago, né? Mas é a realidade. A gente precisa acordar, se mexer, se reinventar. E para você que está nos ouvindo, fica um convite para refletir sobre tudo que a gente conversou hoje. Como essas ideias se aplicam à sua realidade, à sua carreira? Como você pode usar essas informações para se preparar para o futuro da advocacia? O futuro está batendo na nossa porta, a gente precisa estar pronto para recebê-lo. E para terminar, deixa uma pergunta para você pensar. Qual tradição, qual crença, qual dogma da advocacia você acha que está mais pronto para ser quebrado, para ser transformado? Boa pergunta. Essa fica para a gente refletir. Valeu pela conversa. Foi um prazer.